Meus amados irmãos, antes de tomar o assento, eu já quero fazer a leitura a qual o Senhor me deu. Está escrito no segundo livro de Reis. É uma palavra bastante conhecida. Mas o Deus de Israel, Ele tem algo sobrenatural para realizar na sua vida. Está no segundo livro de Reis, capítulo 5. Simplesmente um versículo eu vou ler. Versos 14. É o que Deus me deu. Nós não estamos aqui para contar contos de fadas, mas estamos aqui para engrandecer e mostrar o que Deus é capaz de realizar na tua vida nesta noite. E assim diz a palavra do Senhor. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificada. Pode tomar o assento. Glória a Deus. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, se o culto já tivesse encerrado, eu no particular com Deus, eu já senti a manifestação gloriosa de Deus, através dos louvores, através das oportunidades, e a qual o Senhor nos concedeu nesta noite. Mas eu tenho certeza, a qual Deus nos deu nesta noite, para ser ministro da tua palavra profética e verdadeira, é porque Ele ainda precisaria responder mais no profundo contigo. E a palavra de Deus, ela se declara um homem que era um varão valoroso, mas porém leproso. Era um homem que tinha título de general, mas algo entristecia naquele homem. É como nesta noite, tu entrou aqui sim respirando, tu entrou aqui sim andando, mas tu está com algo no teu coração, com algo na tua mente, algo que te persegue de dia e de noite, e você não entende. Mas o Deus de Naamã, Ele está aqui nesta noite para te dar a resposta. Ele está aqui nesta noite para te pedir algo para vós, porque Ele é Deus e vós são servos. Naamã, o homem legítimo da Síria, um homem que era um homem de guerra, um homem que não ouvia as coisas que o próximo dizia para ele, mas no tempo certo e determinado, ele ouviu sim a voz da esposa. E nesta noite, o Deus de Israel está dizendo para vós que vós está ouvindo a voz do esposo, que é Jesus Nazareno. Ainda que muitas palavras venham ao teu encontro, ainda que muitos já oraram para vós, e você entrou aqui ferido, de cabeça baixa, achando que o milagre não vai te alcançar, achando que tu vai sair daqui ainda do mesmo jeito. Mas o Deus de Naamã, Ele está se posicionando diante da tua guerra. Ele está se preparando diante de um contexto muito grande, porque essa guerra não vai ser mais tua. Esta beleza tu não vai ter mais que pelejar com ela. Porque quem te criou, quem te gerou, é suficiente para te abençoar nessa noite. E eu quero lhe informar que Deus, quando quer trabalhar,
Ele trabalha em situações diferentes. Com Naamã foi totalmente o esperado. Naamã, um homem que muitos que estavam ao redor dele queria ter a postura dele, queria ter a herança que ele tinha, queria ter o título de general, mas porém tinha algo que deixava aquele homem para baixo, deixava aquele homem sem expectativa nenhuma de vida. Um homem que praticamente tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada porque não tinha Deus. É como nesta noite, tu não imaginou que o Deus de Naamã poderia te trazer nesta noite para te garantir um prêmio de vitória, um prêmio de alegria, qual você não se encontra faz tempo. Você entrou aqui com teu semblante apagado. Tu entrou aqui sem nenhum momento a qual você me sentiu. Mas nesta palavra profética, a qual Deus de Naamã manda te avisar, para que você possa se preparar, que eu já estou passando por ti uma água que vai te purificar. Ainda que aquele homem chegou na casa dele, tinha tudo o conforto a qual nós temos nos dias de hoje, porque hoje é tudo mais fácil, José. Hoje nós temos água quente para tomar banho. Hoje nós temos um micro-ondas para esquentar o alimento. Hoje nós temos uma cama confortável. Mas naquela época quem tinha era somente general. Era somente quem estava por cima dos cargos. Mas um dia, Deus preparou aquele exército da Síria se retirar de Israel, uma jovem menina. Porque Deus, ele tinha plano na vida de Naamã. É como nesta noite, alguém te trouxe aqui, alguém anunciou para vós que ainda há profeta na casa de Israel, que ainda há milagre para realizar na tua vida. Ainda por mais que tu deparou com a diversidade da vida, o Senhor te anunciou para os teus ouvidos que ainda há homens de Deus na terra, para te anunciar que nada está perdido como tu achou que estava, que tudo que está iniciando na tua vida é um projeto de Deus. Porque você entrou aqui turbado, porque você entrou aqui temendo. Se o que você vem passando faz parte do meu projeto, eu falo para ti em espírito e verdade. José, se ele não tivesse experimentado o cárcere, ele não tinha reinado naquela época. Se ele tivesse passado diante do meu projeto e traído eu como aquela mulher de Potifar, o futuro dele tinha encurtado. É por isso que nesta noite, o Deus de Israel te trouxe aqui. O que é encurtar o futuro, Senhor, é você ficar